Olá, queridos irmãos e irmãs. Por que os judeus nunca davam 40 açoites em um criminoso? Inclusive, o próprio apóstolo Paulo falou que 5 vezes tomou 40 açoites menos um. Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te ajudar a entender mais esse tema da Bíblia. Então, fique comigo, vamos agora para a minha louça de explicações que nós vamos aprender com mais profundidade, mais esse tema da Palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta completa de hoje da nossa leitora é a seguinte: estava lendo um relato do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios e lá ele mencionou que tomou uma quarentena de açoites menos um. Eu gostaria de entender essa citação dele, porque ao invés de falar 39 açoites, ele diz 40 menos um. Tem alguma simbologia nessa citação? Querida irmã, muito obrigado pela sua dúvida enviada aqui pra gente. E você, amado irmão, amada irmã que está assistindo esse vídeo, também pode deixar a sua dúvida e ela pode virar vídeo aqui no canal. Temos gravado de segunda a sexta às 15 horas, sempre novos vídeos, e a sua dúvida pode ser respondida aqui. Vamos lá então para o texto mencionado na dúvida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 24, que diz o seguinte: 5 vezes, diz ali o apóstolo, recebi dos judeus, olha só, dos seus compatriotas, uma quarentena, ou seja, 40 açoites menos um, ou seja, 39 açoites. Queridos, nós vamos entender por que o apóstolo falou dessa forma e os significados disso dentro da Bíblia, ok? Então fique comigo até o final, vai ser bênção. Vamos começar aqui trabalhando o tema do que significa o açoite dentro aqui da Bíblia, ok? Olha só, o açoite tem 2 significados. Ele pode ser uma chicotada. Tal pessoa levou um açoite, uma chicotada, mas ele pode também significar um chicote que geralmente era feito de tiras de couro, ok? Então o açoite pode ser esse chicote ou pode ser a própria chicotada que alguém levava. E esse chicote também era muito utilizado para castigo de malfeitores. Por exemplo, no Império Romano, ele ainda trazia nas suas tiras de couro pedaços de ossos, ou nós nas suas pontas, ou ainda pequenos pedaços de ferro para tornar esse ato de receber as chicotadas o mais doloroso possível para o criminoso. Agora nós vamos avançar um pouquinho e trabalhar aqui os açoites dentro da Bíblia. Vamos ampliar o contexto, lembrando que o contexto é o que vem antes e depois de um texto, mas nós temos o contexto amplo, que é quando nós ampliamos bem ali os textos e vamos olhar em outros livros da Bíblia para descobrir ali informações importantes. E é o que nós vamos fazer descobrindo sobre açoites dentro da Bíblia, dentro das leis de Deus. Então, queridos irmãos, é agora que você que está me assistindo agora se inscreve no canal. Aproveite essa oportunidade, vamos gravar mais de 1000 vídeos aqui no canal e você pode crescer cada vez mais, tá bom? Todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas, vídeos novos, você pode assistir esse horário ou o horário que você quiser, mas para isso precisa estar inscrita aqui no nosso canal, amém? Então vem comigo, vamos aprender mais da Palavra de Deus. A primeira coisa importante a saber é que lá na lei de Moisés, no Antigo Testamento, nós temos diversas penalidades que eram aplicadas em pessoas que quebravam essas leis. E uma dessas penalidades era a pena de açoites, ou seja, a pessoa era chicoteada. Essa era a penalidade quando ela quebrava algumas das leis. Observe comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 25, verso de número 2 e 3. Se o culpado merecer açoites, o juiz, ou seja, quem está conduzindo ali o julgamento, o fará deitar-se e o fará açoitar. No caso aqui, receber chicotadas na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. Ou seja, existia ali uma gradação. Podia receber 1, 2, 10, 15, mas observe que a lei trabalha na sequência o seguinte: 40 açoites lhe fará dar, não mais. Ou seja, existia um limite para essa lei, no máximo 40. Para que, explica a lei, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes 40,
teu irmão não fique aviltado, né? Aviltado significa desmoralizado aos teus olhos. Então existia também aqui dentro da lei uma proteção contra os excessos que um determinado juiz pudesse ali trazer para essa penalidade. No máximo 40, dizia lá a lei de Moisés. Dessa forma, queridos irmãos, usar a penalidade de açoites era algo muito comum nas práticas judiciais, ou seja, quando alguém era pego num crime, julgado e condenado ali dentro do judaísmo. Era muito utilizado. No entanto, agora nós vamos ver um pouquinho a respeito dos açoites dentro da Bíblia, mas um uso fora das leis. E eu vou te explicar por que eu coloquei aqui fora das leis. Olha só, essa pena era muitas vezes usada de forma injusta e arbitrária, como no caso em que, por exemplo, Paulo e Silas, você vai lembrar bem, foram açoitados injustamente. E sabe qual é o crime? Pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo. Observe o texto aqui de Atos 16, verso de número 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então observe aqui que as autoridades judaicas religiosas utilizavam de forma desvirtuada e incorreta essa ordem lá de Deuteronômio de punir criminosos para açoitar. E observe aqui que Paulo e Silas nem haviam sido condenados ou julgados corretamente, tendo um processo para que pudessem ser açoitados, como dizia a lei de Moisés. Antes, eles foram açoitados como punição imediata, ou seja, arbitrária e incorreta dos religiosos. Queridos, dito tudo isso, vamos entender um pouquinho agora por que 40 açoites menos um, dito aqui na fala de Paulo. Vamos relembrar o texto? 2 Coríntios 11, 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Olha só que interessante. Os judeus, principalmente as autoridades religiosas, eles gostavam de se gabar, ou seja, se orgulhavam de que seguiam a lei de Moisés à risca, em detalhes, sem falhas. Observe bem esse texto que interessante. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus está ali fazendo uma crítica. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Eu quero destacar esse trecho. Observe que os religiosos aqui, nos dízimos, por exemplo, se eles tivessem 10 folhinhas de hortelã, eles faziam ali a retirada de uma delas para dar o dízimo de uma forma extremamente detalhista. Eles gostavam de se gabar exteriormente de que cumpriam à risca as leis de Moisés. Mas Jesus critica que eles negligenciavam os preceitos mais importantes, por exemplo, a justiça, a misericórdia e a fé. E exatamente a justiça, né, que eles negligenciavam no caso desses açoites injustos. Mas eles gostavam então de se gabar de estar cumprindo a lei em todos os seus detalhes. Então, quando alguém ia receber a pena de açoites, a mais grave, que eram 40 no máximo, poderia ocorrer, por exemplo, da pessoa que estava aplicando os açoites se perder na contagem. É uma possibilidade. E eles pensavam o que então? Se isso ocorresse, o penalizado que estava recebendo o castigo receberia mais de 40 açoites, descumprindo então a lei de Moisés. Então o que eles faziam, queridos irmãos? Para evitar a possibilidade desse possível erro, a ordem era dar no condenado, ao invés dos 40 açoites, que era o máximo possível, 39. Então, nós damos 39 para deixar claro que ele não estava recebendo mais de 40 açoites. E aí, olha que interessante. Com essa ordem, os juízes dos casos esperavam cumprir plenamente a lei de Moisés, nunca deixando exceder, ou seja, dar mais de 40 açoites ao condenado, conforme mandava a lei. Então, olha que interessante, eles podiam então ali estar utilizando a lei de forma errada com Paulo, com Silas, mas na hora de aplicar os açoites eles diziam, vamos dar só 39, porque caso esquecer ali a contagem e, sem querer perder-se nessa contagem, não vai dar mais de 40. Olha que interessante, queridos, Paulo expõe então nesse texto, eu vou te explicar,
a hipocrisia dos religiosos que o perseguiam. Mas antes de eu te explicar isso, queridos, olha só, um recadinho para você que está me assistindo agora. Você gosta de estudar a Bíblia mesmo? Aqui nos comentários tem um link do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, uma aula gratuita para você conhecer. Se faz sentido para você, entra lá, vê essa aula, vê lá os detalhes do curso, você pode depois se inscrever, vai ter contato direto comigo pelo WhatsApp para tirar dúvidas e nós vamos estudar juntos através de videoaulas de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia. Olha só, quem está fazendo o curso já tem sido muito abençoado, vale muito a pena. Vejamos o que Paulo fala sobre a hipocrisia dos religiosos. Olha só, a fala de Paulo sobre uma quarentena de açoites menos um também demonstra a hipocrisia do judaísmo daquela época, onde, buscando cumprir a lei de Moisés à risca, e por isso então eles davam 39 para que não descumprisse, buscando cumprir essa parte da lei à risca, descumpriam a vontade de Deus. E por quê? Porque eles faziam oposição ao Evangelho, ao Messias Jesus Cristo, perseguindo os servos de Deus, aplicando penalidades para crimes inventados e sem julgamento justo. É um típico mau uso, ou melhor, manipulação da lei de Deus para fins corruptos. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, 5 vezes eu tomei uma quarentena de açoites menos um, ele estava falando desta hipocrisia desses religiosos que condenavam uma pessoa inocente e que queriam ainda cumprir a lei de Moisés à risca sem falhar, mas rejeitando o princípio de justiça, aquele que Jesus condenou lá em Mateus 23, dizendo que eles negligenciavam os preceitos mais importantes. A justiça é um deles. Então observe bem que interessante. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Inscreva-se aqui no canal. Vou deixar aqui mais alguns estudos, uma playlist muito legal para você assistir. Aproveite bem o seu tempo de internet para crescer no conhecimento do Senhor. Amém? Fica com Jesus. Até o próximo estudo.